os dados históricos, a população de referência e a equação de predição dos genótipos. Em vez de trabalhar com uma empresa que forneça a informação do valor genético molecular, a gente trabalha com uma empresa que faz simplesmente a genotipagem. Então o criador manda isso aqui, faz a genotipagem e os genótipos voltam para a base da associação ou do grupo de criadores encarregados da avaliação genética. Com isso a gente combina diretamente todas as informações de pedigree, fenótipo e marcadores para produzir o valor genômico. E à medida que esses animais vão tendo dados, automaticamente esses fenótipos vão retroalimentando a população histórica ou a população de referência, e a gente vai atualizando a predição genômica ou mantendo a acurácia. Bom, esse modelo a gente aplicou, né, nos dados daqui do Brasil. O que nos interessa dividir isso aqui? A gente trabalhou com dois parâmetros, a acurácia e o viés. O que é isso? A acurácia é, vamos dizer que eu tenho algo que é o valor genético verdadeiro do animal. A gente nunca sabe o valor genético verdadeiro do animal, mas a gente quer ter uma estimativa que esteja o mais próximo possível do alvo. Então, nesse caso aqui, eu acertei na amostra, com todos os tiros que eu tenho. Nesse caso aqui, eu tenho, meus tiros não são tão precisos, eu nunca chego a acertar no alvo. Eles são distribuídos de forma aleatória através do alvo, então eu não tenho viés. O que eu chamo de viés? É quando eu tenho uma acurácia boa, eu acerto no mesmo lugar, mas eu tenho um desvio sistemático. Eu estou indo, por exemplo, eu posso estimar os valores sempre muito acima do que eles são na verdade, ou muito abaixo do que eles são na verdade. E a pior situação seria essa, em que eu tenho baixa acurácia e viés. Então a gente quer trabalhar com uma situação de alta acurácia e baixa viés. Bom.